aconteceram comigo. Mas olha, pedidos de desculpa versus autoridades. Tiveram várias situações e nós escolhemos, a produção escolheu 4 para a gente listar mais ou menos a diferença de idade que o pai vai poder agir com cada filho. Então, talvez a primeira eu até me encaixe, que é o filho na primeira infância, antes dos 5, 6 anos de idade. Vamos lá, Rosali Santos de Imperatriz. Meu filho de 8 anos... As mães, né, do filho fazer birra e a mãe às vezes não saber o que fazer, chacoalha, grita. Essa atitude é correta? Olha, o ideal que a gente poderia dizer é que não foi a atitude correta, né? Ela não deveria ter chacoalhado e gritado. O que a gente pode fazer aí? É falar que, olha, filho, desculpa, eu me excedi, mas lembrando que o o filho fez também não foi certo. Foi errado. Então, olha, não é porque eu estou pedindo desculpa que você fez o certo. Então, você fez feio, a mamãe não gostou, mas, olha só, e outra coisa que pode ser feita, antes de sair de casa, trabalhar o combinado. Vamos fazer um combinado aqui entre a gente? Entendi. Porque a criança é super esperta, ela é muito inteligente. Alguns pais caem nesse erro de achar que o filho é pequeno, não vai entender. Não, ele vai entender. Então, conversa com ele. E aí, se ele não... A gente estabelecer um combinado aqui entre eles, né? Se é cumprido. Então, no caso, ela fez errado de não pedir desculpas. Sim, sim. Ela poderia... Primeiro de chacoalhar, depois de pedir desculpa. Os dois, né? Ela se excedeu ali. Então, o correto é isso. A gente tratar o combinado. E aí, se o filho não cumpriu o combinado, naquele momento até repreender, você não está fazendo combinado. E em casa aplicar o castigo, não ali na hora. Sim. É o ideal que seja assim, né? Que possa fazer assim. Traz um interessante. Tem mais aqui, a gente tem mais dúvidas dos nossos telespectadores. Muito boa a pergunta de Imperatriz que nós recebemos. O Hélio Nogueira do Angelim tirou a porta para não bater mais. O que eu faço? Essa situação é complicada porque, assim... Ele quis mostrar a autoridade, você bateu a porta, então eu vou tirar a tua porta. Tu não vai mais bater a porta na minha cara. Só que eu senti aí que ele meio que já se arrependeu. A filha, o filho já entendeu. Essa atitude, assim, drástica, nessa fase do adolescente, pré-adolescente, é a correta esse comportamento? Olha, quando ele tira a porta do quarto, ele faz com que aquela adolescente, ela perca completamente a sua individualidade e a sua privacidade. Também precisa do seu espaço. E aí, o quarto é meio que o espaço dessa criança. O ideal é que ele pudesse ser algumas coisas que são muito da individualidade mesmo. Nossa, é uma menina, eu não sei se era uma menina, acho que era a filha, né, falou? Pré-adolescente. Então, e aí você precisa, né, você não gosta de... Já que ele tirou e está pensando em colocar a porta de volta, chamar para conversar. Chamar para conversar, lembrar que a atitude não foi adequada. Até porque foi por causa de nota, né, gente? A adolescente está ali só para estudar. A maioria subtende-se disso, né? Tá só para estudar. Então é o correto tirar boas notas. Sim. Aí falar com ela, explicar sobre que precisa se tirar boas notas, que o pai está ali para ajudar no que for preciso, como que a gente pode trabalhar, que bota. Me desculpa, eu vou colocar a porta no local, mas não esqueça que as notas, elas precisam melhorar. E aí trabalhar, tipo, o que a gente pode fazer? Para melhorar essa nota. O que pode fazer para a gente melhorar essa nota? Eu tenho uma questão. Existem algumas famílias, né, que acabam se desestruturando, acabam tendo problemas familiares logo cedo, os pais se separam, né? E às vezes o pai, sei lá, tem problema com álcool, ou então querendo conhecer o filho, vai com um pedido de desculpa, vai querendo conquistar sua autoridade de volta. O filho, digamos, já está ali na faixa dos 10 anos, dos 12, 13 anos, né? É possível esse pai ver no dia a dia que os filhos, eles ficam realmente muito frustrados e eles ficam assim, parece que não tem perdão, né? O que o pai fez ou o que a mãe fez, né? Nesses casos, como que a gente tem que... O pai existe. O que o pai pode fazer é ir se aproximando, hábito, esse diálogo, essa conversa, essas saídas, de repente numa praia, onde eles puderem ir. E aí isso vai funcionar porque a criança tem não vê. Pergunta aí no telão, gente tem a nossa última pergunta agora. Bacana que a produção separou perguntas assim para cada faixa etária, né? Olha aí, ó. O filho é a Marli Pereira de São Francisco. Então, por exemplo, o filho fez algo muito errado, como a gente deu algumas situações, né? O pai até brigou, se excedeu naquele momento. Mas em que momento que o pai, assim, tem aquela consciência, caramba, fiz errado, como que ele deve fazer? O pai admitir, perceber, ter tomada de consciência de que ele... Tem algum tempo, por exemplo, às vezes a gente grita ali com a criança, e aí não tem como... um minuto depois do caramba, fiz errado, tu espera um tempinho, é tipo, nossa... Dá uma volta pela casa. Dá uma volta pela casa, respira, lava uma louça e pede logo desculpa, espera o dia seguinte, como é que Eu penso que
a gente poderia fazer assim, né? Nós tira a tomada de consciência que nosso fiz besteira. Eu posso ter, sim, começar do auto-perdão. Não, fiz besteira, nossa, vou me perdoar aqui, vou esparecer, vou respirar, vou deixar a poeira baixar. E aí eu posso chegar lá e falar, filho, mamãe errou, fez assim, assim, não quis. E aí a gente seguir daí pra frente. Tá aí, gente, eu adorei as dicas, né? Acho que deu uma consciência agora de que é necessário sim a gente ter o perdão, o pai reconhecer e saber que você pedir desculpas, você não está abalando em nada a sua autoridade, muito pelo contrário, você está criando ainda mais os vínculos, estreitando os laços familiares, né? Sim, sim, sim. E trazendo até mais autoridade para você, quando você reconhece, você dá exemplo de humildade, quando você dá exemplo para o seu filho de que você é uma pessoa de caráter e que sabe reconhecer os erros, os seus no caso, né? Tá, e a gente agradece muito a participação, né, Iago? Imagina. Agradece a participação e disponibilidade aqui da Carlene Fonseca. Obrigado, tá? Imagina, tô aqui. Qualquer